Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é a Paty do iCanada. No vídeo passado, a Rafa falou sobre planejamento, como é que ela começou a se planejar para vir para cá e as coisas importantes. Hoje eu vou jogar um pouco para vocês o que a gente começar desde o início para abrir um pouco a cabeça de como começar a se planejar. Então, primeira coisa é: que tipo de cidade você quer? Aonde você se encaixa? Hoje tem um monte de Instagram que você consegue, ou canais do YouTube, blog, várias informações que você consegue buscar para escolher qual é a cidade que você acha que vai se encaixar melhor contigo. Eu, no caso, fiz uma viagem exploratória que foi bem boa para mim. Se você tiver a oportunidade de fazer isso, é bem legal, porque aí você consegue ver qual é a cidade, se você se sente bem nessa cidade, se ela se encaixa contigo ou não. Se você não tiver a oportunidade de fazer uma viagem exploratória, você consegue falar com as pessoas. A gente mesmo está sempre aberto a conversar com todo mundo pelo Instagram e por aqui, de conversar, ver quais são as características da cidade, coisas que te deixam apreensivo. Além disso, se essa cidade fala inglês ou francês. Se essa cidade fala inglês, o francês também no caso, óbvio, começa a estudar a língua, porque você pode chegar aqui com um pouco de inglês, sim, mas as tuas oportunidades vão ser reduzidas. Então, é melhor você investir primeiro logo nisso, já começa desde o Brasil, no teu plano mesmo, já começa a investir nisso. Como é que você vai estudar inglês? Como é que você vai melhorar a tua língua? Eu vou fazer uma aula particular, ou eu vou fazer um curso de inglês, ou eu vou estudar sozinho. Isso é um passo importante no teu cronograma. Que nem a Rafa falou no outro vídeo. Coloca uma data limite do teu plano e ali nesse teu cronograma, você vai começar a colocar o teu passo a passo. O que é importante também obviamente, vistos. Ver quais são os tipos de visto, o que você vai querer fazer. Tipo, você vai por um tipo de visto ou você vai pelo outro. O que o governo pede para cada tipo. Além disso, eu sairia um pouco, né, uma coisa a se pensar, sai um pouco da tua vida e olha de fora. O que você vai... Imagina, você tá saindo de um lugar e indo morar num lugar totalmente diferente. Então, você tem que olhar e pensar assim, o que eu vou deixar no Brasil, tá? O que vai permanecer e como que isso vai permanecer. O que eu tô, descartando e o que eu vou levar para o Canadá. Então, essas são as três coisas. E isso vai desde, sim, minha casa, roupa, o que tá dentro da casa. Então, eu tenho uma casa, mas por enquanto eu vou deixar essa casa um apartamento, eu vou deixar isso no Brasil e eu vou alugar, ou eu vou deixar fechado. Quando que eu tenho, qual é o meu limite que eu tenho para decidir isso e para arranjar uma pessoa que vai alugar a minha casa ou que eu vou vender, então eu tenho que botar ela no mercado e dar um tempo para fazer documentação. Então, o que você vai fazer em relação a isso? As coisas que estão dentro da casa, o que você vai fazer? Você vai alugar com as coisas, então assim, coisas simples que você precisa colocar também no teu cronograma, porque isso vai chegar perto de você viajar, teu visto vai chegar e você vai falar, caramba, eu tenho uma casa cheia de coisa, ou eu tenho um carro que eu não consegui vender porque isso não estava no meu planejamento, né? Além disso, documentações. Então, assim, você vai deixar uma casa aí, ou você vai deixar uma conta no banco, você vai fechar as outras contas no banco que você tem e deixar uma só, ou você não vai deixar nenhuma conta no banco do Brasil, no Brasil, porque você não precisa dessa conta. Então, isso também é uma coisa a se levar em consideração. Se você vai deixar uma conta aí, ou se você vai deixar um imóvel, ou qualquer coisa que precisa ser resolvida, você precisa deixar uma documentação, uma procuração com as pessoas que vão ficar aí, uma pessoa de confiança. Documentações. Para a imigração, você precisa de
documentos da faculdade depois validados. Então já começa a adiantar esse tipo de documentação. Quando você está fazendo o teu planejamento, o que você vai descartar? Né? Então coloca as coisas, não, isso daqui eu não, vou me desfazer até tal dia ou até tal mês, não pode passar disso porque senão eu me embolo nas outras coisas, né? O que eu vou levar para o Canadá, e isso é possível levar para lá. Então também não adianta você vir com 20 caixas, né? Traz o essencial. Você tá tipo mudando de país, está começando uma vida nova, num lugar menor, quase com certeza, né, que você vai ter que alugar. Então, tenta começar pequeno, né, e depois ir desenvolvendo aqui. O que mais que a gente pode falar? Quando você está se planejando, faz um planejamento de custo, tá? Quanto que eu vou gastar para fazer toda essa documentação ainda no Brasil, tá? O que eu preciso de fazer de documentação e quais são esses valores? Quanto que eu vou gastar tipo, você está vindo estudar, eu vou gastar X na faculdade, então será que eu vou conseguir fazer esse dinheiro ou será que eu tenho que juntar esse dinheiro ainda no Brasil e levar esse montante completo da faculdade e aí só ter que trabalhar para o dinheiro, né, para ganhar o dinheiro para o sustento mesmo no dia a dia, do mensal. Então isso são coisas que você tem que colocar na tua balança e você falar, não, eu vou fazer dessa forma e penso o seguinte, podem dar coisas erradas. Então já coloca isso também na balança, você pode ter algum problema e aí você precisa ter uma reserva ou uma saída, um plano B, um plano C até às vezes, né? Quais são os custos que você vai ter no Canadá? Tá? E aí bota sempre uma margem de erro, uma contingência, porque coisas acontecem, tá? E alguns custos podem surgir sem você estar esperando aquilo. Então, quais são os custos? Aluguel, coloca aí um valor bem alto, que seria assim o custo maior, digamos, né, tirando obviamente a faculdade, caso você venha estudando. Então, aluguel, supermercado, internet, TV, transporte. Se você é estudante, você não paga, mas aí tem o transporte do familiar também, se estiver vindo contigo. Seguro-saúde daqui. E diversos assim que pode colocar, porque aí você vai ter um Netflix da vida ou você vai ter que comprar alguma coisa que, né, porque às vezes as casas elas normalmente não vêm mobiliadas, então você vai colocar um custo em cima disso, então isso precisa ser contabilizado também. Então assim, eu acho que para resumir, eu começaria um plano mesmo com um cronograma, iniciando no como que eu vou para lá, né? O que eu preciso começar a me mexer para fazer esse plano acontecer e até você chegar aqui e tendo o teu plano B, porque as coisas podem sair um pouco do eixo de como você planejou. Então você precisa ter a flexibilidade, estar preparado para arcar com isso. Então, espero que isso ajude vocês e qualquer coisa é só falar com a gente aí. Valeu!